fala em componentes do núcleo, o mais importante é o material genético, né? Entretanto, a gente começa falando sobre a carioteca, que cá entre nós é quem define o núcleo, né? Tanto é que no caso das células procarióticas, como as bactérias, eu vou dizer que não tem núcleo porque não tem carioteca. No caso das células eucarióticas, né, que tem carioteca, só assim então que eu vou dizer que você tem um núcleo de verdade nesse caso. Carioteca, né, gente, também é conhecido com o nome de envelope ou envoltório nuclear. Antigamente a moçada chamava de membrana nuclear. Entretanto, é bom evitar esse nome membrana nuclear. Por que é bom evitar o nome membrana nuclear? Porque a carioteca não é uma membrana, ela é duas membranas. Ela é uma dupla membrana. Como assim, Landim? Ela é uma dupla membrana, ela é uma bicamada lipídica? Não, gente. Ela é duas bicamadas lipídicas. Então lembre que toda membrana biológica, ela é uma bicamada lipídica. Então a membrana celular é uma bicamada, a membrana das organelas é uma bicamada. Então quando eu falo que é uma dupla membrana, você tem duas bicamadas lipídicas. Inclusive, aproveito para lembrar aqui do lado, que algumas organelas, eu vou dizer que são organelas envelopadas. Essas organelas envelopadas são organelas que apresentam, gente, duas membranas. São organelas que apresentam dupla membrana, aqui no caso. E as organelas onde você tem duas membranas, onde você tem lá a dupla membrana, são três, né? A mitocôndria, ela tem duas membranas. O cloroplasto tem duas membranas. E o núcleo tem duas membranas. Ou seja, são organelas onde você tem um envelope, as duas membranas somadas. Eu posso chamar de envelope. Então são organelas que têm duas bicamadas lipídicas. Uma coisa interessante é que as organelas envelopadas apresentam dupla membrana e são organelas que apresentam DNA próprio, né? Pode notar que essas três organelas que a gente colocou que tem dupla membrana são organelas que têm DNA próprio. Mitocôndria tem DNA próprio, cloroplastos tem DNA próprio, o núcleo tem DNA próprio. No caso, gente, a carioteca, então, ela é uma dupla membrana. Desenhando aqui, gente, a célula bem grandona. E aí a gente tem lá a carioteca, né? Tá aqui o núcleo representado. A carioteca, ela é uma dupla membrana. Quando eu falo aquela dupla membrana, então você vai ter a membrana externa da carioteca, você vai ter a membrana interna da carioteca, e entre as duas, um espaço chamado de espaço perinuclear. Duas coisinhas, né, moçada? Nessa dupla membrana, nós temos a membrana interna sustentada pelo que a gente chama de lâmina nuclear, onde a lâmina nuclear ela é uma rede de proteínas que funciona como uma espécie de citoesqueleto do núcleo. Assim como você tem um citoesqueleto da célula para sustentar a célula, tem o citoesqueleto do núcleo, que é a lâmina nuclear. A membrana interna ela é sustentada pela lâmina nuclear. E nós temos a membrana externa ligada a uma organela. Que organela é essa? Essa organela, moçada, vai ser o retículo endoplasmático rugoso. Inclusive, eu aproveito para lembrar que a carioteca é considerada, às vezes, como uma região especial do retículo rugoso, né? Inclusive, a membrana externa da carioteca está conectada ao retículo rugoso. Então, você tem aqui o retículo endoplasmático rugoso, com direito aos ribossomos. E, aliás, tanto a carioteca pode ser vista como uma região especial do retículo rugoso, que você tem ribossomos na membrana externa da carioteca. Aderidos à membrana externa, você vai ter lá ribossomos, como acontece, gente, com o retículo rugoso. Inclusive, nas aulas de organelas eu comentei que o retículo rugoso ele vai produzir a carioteca. Na verdade, que o retículo endoplasmático fabrica membranas de maneira geral, especificamente o retículo rugoso fabrica a carioteca. Então, o retículo rugoso, ele forma a carioteca, né? A carioteca está ligada ao retículo rugoso, a carioteca
é uma região especial do retículo rugoso, inclusive com ribossomos aderidos a ela. Outra coisa extremamente importante quando a gente coloca lá a carioteca é que a carioteca apresenta poros nucleares. Esses poros nucleares também são chamados pelo nome de ânulos ou ânuli. Sendo, gente, que os poros nucleares ou ânulos, eles são poros grandões, muito maiores do que as proteínas canais. Agora, por quê? Tu imagina que cada uma dessas duas membranas, tem a membrana externa, tem a membrana interna, é equivalente à membrana plasmática, à membrana celular. Isso quer dizer, quando você pega a membrana plasmática, a membrana celular, ela tem a bicamada lipídica e tem as proteínas canais. Então imaginem que aqui eu tenho proteínas canais, que aqui eu tenho proteínas canais. Entretanto, eu lembro para vocês que as proteínas canais não permitem a passagem de nada muito grande. Nada muito grande pode atravessar a membrana celular. Nada muito grande pode passar pelas proteínas canais. Pelas proteínas canais, quem é que passam? Moléculas pequenas. Água, aminoácidos, monossacarídeos como a glicose, nucleotídeos e etc e tal. Entretanto, gente, o núcleo precisa que coisas maiores passem. Afinal de contas, no núcleo tem o DNA. E o DNA vai fazer transcrição para produzir RNA. E o RNA é uma macromolécula. RNA é uma molécula grandona. E, gente, nada muito grande atravessa a membrana plasmática. Macromoléculas não atravessam a membrana plasmática. Pelas proteínas canais tradicionais de membrana, só passam moléculas pequenininhas. Um nucleotídeo pode até passar. Mas, gente, o RNA inteiro não vai passar, não. E é por isso, gente, que os poros nucleares, eles são muito maiores. Eles são grandões exatamente para permitir a saída do RNA do núcleo para o citoplasma. Inclusive, esses poros nucleares trabalham de tal maneira que eles são uma, por assim dizer, descontinuidade na carioteca. Uma região onde a membrana externa se junta com a membrana interna, a membrana externa se junta com a membrana interna, então a membrana externa é contínua com a interna em algumas áreas, isso gera espaços por onde o RNA ele pode sair. Esses espaços grandões, eles são chamados de poros nucleares ou ânulis aqui na parada. Você tem, gente, vários desses poros nucleares, Pode notar aqui no meu desenho, idiota. No poro nuclear, a membrana externa se continua com a membrana interna em alguns pontos. Então, vários e vários desses poros nucleares aqui na jogada. Então, eles são grandões para permitir a passagem de macromoléculas, como é o caso aqui do RNA. Ah, moçada, mas tem mais coisa, né? É porque aqui dentro do núcleo, nós vamos ter o nucleolo. E, gente, o nucleolo é responsável pela produção de ribossomos. Apesar do ribossomo ser produzido no núcleo, o ribossomo age no citoplasma. Então, o ribossomo, ele vai ter que sair do núcleo para o citoplasma. E, novamente, moçada, para isso, eu preciso de poros grandões, exatamente os poros nucleares. Será que alguém aí lembra do que é que o ribossomo é feito? Ribossomo é mais ou menos 50% proteínas e 50% RNA ribossômico. De maneira, moçada, que nesse caso, proteína, macromolécula, não atravessa a membrana, RNA, macromolécula, não atravessa a membrana, imagine os dois juntos. Então, nesse caso, o ribossomo ele só consegue passar porque o poro nuclear ele é grandão para permitir a saída do RNA e a saída dos ribossomos para o citoplasma. Por falar, né, gente, em ribossomos, você pega lá os ribossomos lá no citoplasma, você pega o RNA mensageiro e faz a boa e velha tradução, né? Então você vai pegar os ribossomos, o RNA mensageiro, faz a tradução e produz proteínas. E algumas proteínas, gente, elas têm que entrar no núcleo. E proteína é macromolécula. Como proteína é macromolécula, ela não atravessa a membrana normal, então ela não atravessaria os canais de membrana na bicamada lipídica da membrana externa, da membrana interna,
como a proteína é uma macromolécula grandona, ela não atravessaria a membrana normal, precisa de poros grandões, poros nucleares ou ânulos grandes, para possibilitar a saída de RNA ribossomos e para possibilitar a entrada de proteínas do citoplasma para o núcleo. Ô moçada, será que alguém lembra para mim um exemplo de proteína que age no núcleo? Exemplo de proteína que age no núcleo. Será que alguém lembra para mim o nome das proteínas que se juntam com DNA para fazer o cromossomo? Proteína que se junta com DNA para fazer o cromossomo, histona, né? Então, gente, a histona é uma proteína. Como a histona é proteína, ela é fabricada nos ribossomos, no citoplasma. A histona entra no núcleo para se juntar ao DNA e fazer o cromossomo. Será que alguém lembra para mim o nome da enzima? Enzimas são proteínas. Qual é o nome da enzima que duplica o DNA? DNA polimerase. Qual é o nome da enzima que faz o RNA? RNA polimerase. Então, a enzima DNA polimerase, a enzima RNA polimerase são proteínas. Então, elas são fabricadas no citoplasma, entram no núcleo para poderem trabalhar lá dentro. E para isso, moçadinha, poros grandões. Então, a carioteca tem esses poros grandões para sair RNA e ribossomos para poder entrar proteínas em relação ao núcleo. Segundo componente, gente, que o núcleo tem, segundo componente do núcleo, a gente vai ter lá a cariolinfa, também chamada de carioplasma, também chamada de nucleoplasma. Eita caramba, forçando a barra pra caramba, cariolinfa, carioplasma ou nucleoplasma é o citoplasma do núcleo. Ele é o protoplasma do núcleo. Inclusive, ele tem a mesma constituição do citoplasma. Basicamente, isso aqui vai ser água e proteínas organizados em uma solução coloidal. Então, aquela, entre aspas, gelatina, onde a gente vai estar organizando, né, os outros componentes do núcleo. Terceiro componente do núcleo, que eu queria lembrar para vocês, os nucleolos, né? Em relação, gente, aos nucleolos, eles são basicamente constituídos de RNA ribossômico e proteínas. Cuidado que nucleolo, ele não apresenta membrana, nucleolo não apresenta bicamada lipídica, não tem isso. Tem RNA ribossômico e proteínas. E o papel do nucleolo, eu acabei de adiantar bem aqui, né? É o nucleolo quem produz ribossomos. Então é responsável pela produção dos ribossomos aqui na parada. A propósito, né? Qual é a origem dos nucleolos? Os nucleolos, eles são provenientes de uma estrutura chamada de zona SAT de DNA. E aí a gente explica um pouquinho melhor como é que funciona a zona SAT de DNA, como é que funciona essa historinha. Né? O nucleolo, gente, ele é feito de RNA, que RNA é esse? RNA ribossômico. E quando a gente fala, né, gente, em RNA, todo RNA é proveniente de um DNA, né? Então, RNA é transcrito a partir do DNA. Chamamos pelo nome de zona SAT de DNA, ou ainda de região organizadora do nucleolo, zona SAT de DNA, ou região organizadora do nucleolo, o conjunto de genes que vão codificar RNA ribossômico. Então, o conjunto de genes que vão codificar o RNA que forma os ribossomos. Então, a zona SAT de DNA, a região organizadora do nucleolo, ela então produz RNAR. O RNAR então forma os nucleolos. E, gente, o nucleolo então produz os ribossomos. Toma cuidado, por favor, com a relação de causa e efeito, né? Muita gente, quando estuda isso aqui, acaba se confundindo e acha que o nucleolo produz RNA ribossômico. Não é isso. Todo RNA é derivado de um DNA. Então, tem essa região, zona SAT de DNA, região organizadora do nucleolo, são genes de DNA
que codifica RNA ribossômico. Então a zona SAT produz o RNAR forma o nucleolo, e os nucleolos, então, produzem ribossomos. Basicamente, poderia argumentar que ribossomos são pedaços de nucleolo. Então, o nucleolo, ele vai liberando alguns pedaços dele na forma de ribossomos. Os ribossomos, claro, né, gente? Exatamente, responsáveis pela atividade de síntese proteica, como a gente já tinha discutido com vocês várias vezes ao longo do curso. Chegamos no último dos componentes do núcleo, o último e o mais importante dos componentes do núcleo para discutir com vocês, exatamente o material genético. Sendo que quando a gente fala para vocês em material genético, o material genético, né, moçada, em relação ao núcleo da célula eucariótica, ele é basicamente, gente, constituído de DNA associado a proteínas histonas aqui na conversa. A gente conversa um bocadinho melhor sobre como funciona esse material genético, né? DNA mais histonas, formando o que a gente chama de cromatina, formando o que a gente chama de cromossomos.